Obrigado pela vida do teu servo Silas. Muito obrigado, Senhor, porque este pastor tem sido poderosamente usado por Ti para a glória do Senhor. E agora, em nome de Jesus, nós pedimos que mais uma vez o Senhor nos fale, instrua a Tua igreja através do Teu servo. Que ele tenha toda a fluência, que ele tenha toda a direção do Teu Santo Espírito, para que o Teu nome seja engrandecido esta manhã através da mensagem que o Senhor já entregou ao coração dele e que ele vai entregar aos nossos corações, pela ação graciosa do Teu Santo Espírito. Oramos agradecidos pela vida dele, da sua família e do seu ministério. Que o Senhor abençoe todas estas áreas de sua vida. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor Sayum. Obrigado, irmãos. Levantar cedo num sábado tão apropriado para ficar em casa, tranquilo, fazendo alguma coisa mais egoísta, né? Mas estar aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus, considerarmos essa questão tão importante que é a igreja. Eu pensei em 3 piadas para fazer, rebatendo o Sayum, mas eu só vou fazer um comentário. O Sayum é um irmão querido, mas quando eu agradeço a Deus por ele, eu agradeço a Deus que Deus tem santificado o Sayum de uma forma estranha, uma forma diferente, né? Ele é um irmão diferenciado, sempre bem alegre, bem descontraído. O Judiclei é outro, difícil você ficar 1 minuto perto deles sem dar risada, sem se divertir um pouco. Eu chamo esses irmãos assim de estranhamente santificados, mas santificados. Eu tenho pregado uma série na minha igreja, eu assumi essa igreja 6 meses atrás, e, sinceramente, seguindo as ideias de Mark Dever no livro 9 Marcas, eu comecei o meu ministério ali assumindo que eu não sei a vida espiritual daquele novo rebanho. Então eu expliquei para eles: me perdoe aqueles que são salvos, mas eu vou começar pregando o evangelho nessa igreja, pregando sobre o que é o evangelho, depois pregando sobre o poder transformador do evangelho, questionando esse pessoal, velhos de igreja, muitos deles antigos na igreja, mas questionando eles e checando eles se realmente eles são salvos, se eles, além de conhecer o evangelho, realmente foram transformados, regenerados pelo evangelho. E daí preguei logo em seguida, estou pregando, terminando agora uma série sobre eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja. E essa foi a 3ª mensagem que eu preguei para a minha igreja, passo para vocês como irmãos queridos meus, alguns de vocês pastores, a maioria membros de igreja, que essa mensagem Deus use para fortalecer a sua fé e seu amor pela igreja de Cristo. Eu fui criado na casa de um pastor batista e eu era obrigado à igreja, aprendi a gostar de ir na igreja, mas quando chegou aos 12, 13 anos eu me rebelei contra esse negócio de igreja, e eu lembro dizendo para minha mãe, quando eu sair de casa, quando eu fizer 18 anos, eu não vou mais na igreja, eu não estou cansado desse negócio de ir na igreja. Mas daí, o que aconteceu? Veio o meu encontro com Cristo, Cristo me encontrou, transformou minha vida, e aos 15 anos o discurso mudou. O discurso foi esse: mãe, hoje, graças a Deus hoje, se você e o pai abandonar a Cristo, negar a fé e não for mais na igreja, hoje eu vou na igreja, porque hoje eu tenho a minha convicção, meu amor especial pela igreja. E então é por isso que daí que veio essa ideia desse título de série de mensagens, eu amo minha igreja. Mas eu diria assim, que aos 15 anos eu cheguei nessa convicção de que eu amo a minha igreja, mas era um amor natural, um amor intuitivo, algo que Deus colocou no meu coração, mas não tinha muito conteúdo, muita base. Eu amo minha igreja porque lá tem meus amigos, eu amo minha igreja porque lá eu tenho aprendido muitas coisas. Acho que a razão do meu amor era muito baseado em motivos bem práticos e utilitários. Mas mais tarde, estudando a palavra de Deus, eu adquiri mais base. Por que eu amo a minha igreja? Eu diria, em primeiro lugar, que eu amo a minha igreja não porque ela é perfeita. Eu não amo a minha igreja porque ela é perfeita. Não existe igreja perfeita. Eu amo a minha igreja porque Cristo ama a sua igreja. Eu amo a minha igreja porque ela é a igreja de Cristo. E quando eu penso, e eu quero que você pense também na sua igreja local, espero que você possa dizer o que eu digo. Eu amo a minha igreja hoje, não em Tupã, mas em Campinas. Eu estou falando da minha igreja local. Eu amo a minha igreja local, porque eu, examinando as Escrituras, examinando Mateus 16, 13 a 18, eu vejo que
Minha igreja local, ela tem as marcas de uma igreja verdadeira, de uma igreja realmente de Cristo. Quais são essas marcas? Rapidamente, esse aqui é um sermão que eu estou resumindo para vocês em 2 minutos. Lá em Mateus 16, 13 a 18, Jesus deixa bem claro que uma igreja verdadeira sua é a igreja que o ama e o adora. Uma das marcas da igreja verdadeira de Cristo é que a igreja verdadeira de Cristo ama Cristo e adora Cristo. E não a homens, não a programas, não a patrimônio, etc. A igreja verdadeira de Cristo, ela ama e adora Cristo. Segundo lugar, essa igreja, ela sabe que está numa batalha espiritual, numa guerra. Ela sabe que existe uma tensão entre ela, sua mensagem, seu propósito de existir, de ser, e as portas do inferno. Ela resiste e ataca o mundo e o pecado. E eu vejo essa marca na minha igreja. Do púlpito da minha igreja, da escola bíblica dominical da minha igreja, eu, os professores, os líderes de pequenos grupos, nós atacamos o pecado, atacamos tudo que se levanta contra a sabedoria de Deus e a palavra de Deus. Então nós resistimos e atacamos o mundo e o pecado. E essa é uma marca da igreja de Cristo. Quando uma igreja não combate mais o pecado, ela deixou de ser igreja de Cristo. Outra coisa, de acordo com Mateus 16, a igreja verdadeira de Cristo, ela usa as chaves do reino com sabedoria. Ela sabe que foi conferida a ela as chaves do reino, e ela usa essas chaves com sabedoria. E eu vejo isso na minha igreja. Nós evangelizamos, nós ministramos o batismo, a ceia, nós disciplinamos os nossos membros quando eles erram, encorajamos eles quando eles se arrependem e são restaurados. Então eu amo a minha igreja local, porque eu vejo nela as marcas distintivas de uma igreja de Cristo. Ela não é perfeita, mas ela está no caminho certo. Então eu amo a minha igreja por causa disso. Em segundo lugar, eu amo a minha igreja porque Cristo ama a sua igreja, ela é amada por Cristo. Jesus chama a minha igreja local, ele chama de sua igreja. Ele fala, eu edificarei a minha igreja. Então, Jesus se refere à igreja onde eu estou como minha igreja, minha noiva, minha futura esposa. Quando um marido realmente ama a sua esposa, e ele está com um colega, e de repente um colega que não conhece a sua esposa, e a sua esposa vai chegando, numa conferência como essa acontece muito isso. Você está com um colega, pastor, daqui a pouco a sua esposa vai chegando, toda gloriosa, toda bonita, né? Ela se enfeitou, até chegou atrasada, porque está de salto alto e tal. E você, se você ama a sua esposa, o que você faz? Você se aproxima dela, você a segura pela cintura e chama perto do colega e fala, esta é minha esposa. Agora, se você é um marido desleixado, banana, goiaba, meio xarope, a esposa vem toda bonita, ela se enfeitou, ela está maquiada, ela está de salto alto. E ela chega e fala, essa é a esposa. E continua o papo e ignora ela. Essa é a mãe do filho, essa é a véia. Né? Jesus, ele olha para essa igreja que nós criticamos, que nós desprezamos. Ele fala, essa é a minha esposa, essa é minha esposa. Ela está sendo santificada, eu estou fazendo nela uma obra de arte. Ela hoje não é ainda o que ela há de ser. Então Cristo, ele ama a sua igreja e ele chama de minha igreja. E ele tem todo o direito de fazer isso, porque por ela ele deixou a sua glória lá no céu. Por ela Cristo veio, viveu, ele sofreu, ele morreu. Por ela Cristo sofreu traição, prisão, injustiça, tortura e humilhação pública. Por ela Cristo agonizou por 6 longas horas numa cruz romana. Por ela Cristo tomou o cálice amargo da ira de Deus contra nossos pecados. Por ela Cristo ressuscitou, encarou a morte e o inferno em nosso lugar, em lugar dela. Por ela e somente por ela Cristo entregou a ela e somente a ela, Cristo entregou as chaves do reino, como eu já falei. E para ela e por ela, Cristo intercede diante do Pai diariamente. E por ela Cristo voltará. E com ela Cristo há de passar toda a eternidade. Por isso, apesar de todos os seus defeitos e fraquezas, eu amo a igreja de Cristo. Eu amo a igreja de Cristo. E hoje eu queria falar que eu amo a igreja de Cristo porque ela é muito importante aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Eu estou imaginando aqui você ou um jovem da sua igreja, que eu vou chamar aqui de Júlio. O Júlio, sábado à noite, ele ficou até tarde acordado, talvez saiu com alguns amigos e voltou tarde para casa. Domingo pela manhã, a mãe dele fala, Júlio, é hora de acordar, é hora de ir para a igreja, se preparar. E ele está lá na cama rolando, muito cansado, uma vontade
dormir até umas 10, 11 horas da manhã, e ele fica considerando no seu coração: será que eu devo mesmo ir à igreja hoje? Puxa vida, eu gosto da igreja, mas todo domingo, será que a igreja merece, precisa de toda essa devoção, desse compromisso? Será que a igreja é tão importante assim, que eu preciso todo domingo estar lá, mesmo que eu estou tão cansado e eu poderia usar o domingo para descansar um pouco? O Júlio fica considerando isso no seu coração. Vamos deixá-lo lá na cama fazendo isso, e enquanto ele fica lá relutando se vai na igreja ou não, vamos nós pensar nessa questão. Vamos acordados, vamos buscar a resposta a estas perguntas na palavra de Deus. Será que a igreja requer tanta devoção da minha parte, ao ponto de eu ser aquele tipo de crente que, mesmo que está em férias, está procurando uma igreja no domingo para ir? Será que a igreja merece tanta devoção assim? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler versículos de 1 a 14. E eu creio que no livro de Efésios nós encontramos respostas bem consistentes para esta questão. Será que a igreja merece tanta dedicação da minha parte, tanto amor, tanto investimento? Efésios 1. Ok, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos concedeu, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu amo a minha igreja porque ela é muito importante. Veja as evidências da importância da igreja diante dos olhos de Deus. Primeira coisa, primeiro ponto que eu colocaria dessa mensagem, baseado no texto de Efésios que nós acabamos de ler, é que a igreja é muito importante aos olhos de Deus, porque Deus a planejou antes da fundação do mundo. Versículo 4 fala: porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A igreja é algo planejado por Deus com muita antecedência. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre a palavra escolheu, porque Deus nos escolheu. Eu acho importante essa palavra aí. Essa palavra significa o seguinte, que a igreja de Cristo, que somos nós, e os irmãos que estão conosco naquela igreja, visando adorar a Deus, representar a Deus nesse mundo, nós, igreja de Cristo, não somos uma democracia, onde nós estamos lá porque nós escolhemos a Deus. Não é isso que o texto fala. Não fala assim, porque nós escolhemos a Deus antes da fundação do mundo. Não fala isso, mas fala, Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A igreja de Cristo não é uma democracia onde nós escolhemos a Deus, mas é uma teocracia na qual Deus nos escolhe. Deus nos escolheu. É interessante esse negócio de Deus usar dessa prerrogativa na sua soberania de escolher quem Ele quer. A gente não gosta disso. Isso não é politicamente correto, porque por isso que as pessoas ficam muito bravas quando a gente prega sobre a doutrina da eleição, da predestinação. Mas, irmãos, está através de toda a Bíblia assim. Entre tantos homens lá em Ur dos Caldeus, no Velho Testamento, Deus podia falar, eu vou escolher a todos. Não, Ele escolheu Abraão para ser pai de uma grande nação.
Ele desprezou muitos, escolheu um. Entre Ismael e Isaac, Deus escolheu Isaac para dar sequência à linhagem de Cristo. Entre Jacó e Esaú, Deus escolheu Jacó. Entre tantas nações, Deus escolheu Israel para representá-lo. Entre tantos homens, Jesus escolheu 12 homens para serem seus discípulos. Ele escolheu todos os homens, ele escolheu 12. Entre tantas pessoas, Deus escolheu você para fazer parte da sua igreja. Em 1 Pedro, uma carta escrita para uma igreja que está sendo dispersa e perseguida, Pedro fala, encorajando esses irmãos, que estão sendo marginalizados pela cultura, pela sociedade da época. Pedro os encoraja dizendo, olha, a sociedade despreza vocês, a sociedade ridiculariza vocês, ela escarnece de vocês, mas lembre-se disso, vocês são muito especiais, vocês são raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá em Romanos capítulo 8 fala que é Deus quem predestina, é Deus quem chama, é Deus quem justifica, é Deus quem santifica, é Deus quem glorifica. É tudo do Senhor. E se você não gosta dessa ideia, brigue com Deus. Não briga comigo não, tá bom? Não me manda e-mail, nada disso. Briga com Deus, briga com Romanos 8, briga com 1 Pedro 2,9. Segunda coisa, quando foi que Deus escolheu? Quando foi que Deus falou, eu vou formar a minha igreja? Quando foi que ele fez isso? O texto no versículo 4 de Efésios 1 fala que antes da fundação do mundo. Irmãos, nós só planejamos com antecedência algo que nos é muito, muito importante. Uma viagemzinha que você não dá bola, que você não está muito animado com ela, você não planeja. Você marca lá e vai, deixa para a última hora as coisas. Mas quando tem uma viagem que você está empolgado com ela, que é importante para você, você checa seu passaporte várias vezes para ver se a validade está certa, para ver se o visto está lá mesmo. Você checa com o seu agente, está tudo certo mesmo. Você liga antes. Nós só planejamos com antecedência aquilo que é muito importante. O pastor vai visitar um casal, eles têm uma filha solteira, a filha chama Maria, e o pastor fala, Maria, o que é aquele baú lá no seu quarto, um baúzão grande? Fala, pastor, desculpa, pastor, eu fico até com vergonha, mas aquilo é meu enxoval. E o pastor fala, mas Maria, você nem tem namorado ainda, você nunca namorou. Você está com 27 anos, minha filha, você nunca teve namorado, isso é um enxoval. Ela abre, mostra as coisas e fala, pastor, eu não tenho marido ainda, não tenho namorado ainda, não tenho noivo ainda, mas casamento para mim é algo tão importante, tão precioso, é tão desejado, que eu já estou me preparando pela fé. Eu estou preparando, para um dia Deus vai me dar um varão. A gente só planeja e se prepara para algo com bastante antecedência, quando algo é muito importante para nós. E através do versículo 4, Deus está falando, eu planejei, eu sonhei, eu bolei, eu instituí minha igreja no meu coração, antes da formação do mundo, antes da fundação do mundo. Então, através desse versículo 4, Deus está dizendo, a igreja de Cristo é muito, 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 muito importante para mim. Eu a desejei, eu a planejei com bastante tempo e carinho. Ela não é algo que eu improvisei de última hora, porque o homem caiu no pecado. Ela não é algo que eu improvisei de última hora, como um casal que não deseja filhos o faz ao saber que a esposa está grávida. A igreja é um projeto que está no coração de Deus antes da fundação, desde antes da fundação do mundo. Eu amo a minha igreja porque ela é muito importante para Deus. Em segundo lugar, eu amo a minha igreja porque Deus a planejou antes da fundação do mundo, versículo 4, e porque Deus a comprou por um preço altíssimo, versículo 7. Pela igreja Deus pagou um preço altíssimo. O versículo 7 fala, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos a redenção, a salvação, o resgate, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da sua graça. O pecado é algo escravizador. Jesus Cristo disse, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não é uma opção que a pessoa fez, eu vou pecar, eu vou cair nesse tipo de pecado, eu vou praticar isso. A pessoa que vive pecando, ele é um escravo daquilo. O pecado de Adão e o nosso próprio pecado nos transformou em escravos do pecado.
Colossenses capítulo 1, versículo 13, fala que o pecado nos transformou em escravos do domínio das trevas. Qual que é o preço que Deus, então, pagou para nos libertar desse mercado da escravidão, aonde nós nos encontrávamos, aonde nós nascemos e nos encontramos? Qual que é o preço que pago por Deus para nos libertar desse mercado da escravidão, para nos transferir para o reino do Filho do seu amado, do seu amor? O texto lido fala que nele temos a redenção. Por quê? Por quanto? Por 100 bilhões de dólares. Nele temos a redenção por meio do sangue de muitos animais. Por ele temos a redenção por meio do sangue de algum profeta, de algum apóstolo. Não. Nele nós temos a redenção por meio do sangue do seu próprio Filho, o sangue de Cristo. Deus deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar. Deus comprou a igreja por um preço altíssimo. Naqueles tempos, quando esse texto foi escrito, um escravo era vendido por 2.000 cestérios. 2.000 cestérios é 1/4 de denário. Fiz umas contas lá, daria hoje, um escravo hoje, normal, custaria 40 mil reais. Preço de um bom carro 1.0. Deus não pagou por mim e por você 40 mil reais, nem 80 mil reais. Ele pagou um preço altíssimo, a vida do seu Filho amado, Jesus Cristo. Por isso eu amo a minha igreja, ela é muito importante para Deus. Deus a planejou antes da fundação do mundo, Deus a comprou por um preço altíssimo. E em terceiro lugar, anota aí, eu amo a minha igreja porque ela é muito importante para Deus. O texto no versículo 5 fala que Deus a adotou como sua própria filha. Deus adotou a igreja como sua própria filha. Versículo 5 fala: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. No capítulo 2, versículo 3, diz que sem a graça de Deus, nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós somos criados para adorar a Deus, mas nós preferimos adorar os amigos, a família, a saúde, os estudos, o trabalho, dinheiro, sexo e poder. Nós somos criados para amar o próximo como a nós mesmos, mas nós decidimos que só vamos amar aqueles que nos interessam. Nós somos criados para a paz, para a pureza, mas nós gostamos de filmes, de músicas, de jogos que exaltam violência e imoralidade. Nós éramos filhos da ira. Filhos da ira. Mas em versículo 5, do capítulo 1 de Efésios, diz que Ele nos predestinou para sermos seus capachos, para sermos seus inquilinos lá no céu, para sermos seus empregados. Eu estaria contente de estar lá no céu como inquilino de Deus. Se Ele só me deixasse viver lá, eu pagaria um aluguel que eu pudesse pagar, me desse um trabalho. Eu estaria muito feliz de estar lá no céu como inquilino de Deus. Mas ele não me predestinou para ser inquilino dele lá no céu, nem para ser conhecido dele lá no céu, nem para ser vizinho dele, nem para ser o sobrinho dele. Mas Ele nos predestinou para sermos filhos dele. Lá no céu, irmãos, nós vamos ter um status e uma proximidade de Deus muito maior do que dos anjos, dos serafins, dos querubins. Seremos filhos. Jesus Cristo é nosso irmão mais velho. Por isso que a Bíblia fala que nós somos herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Essa figura é aquela figura do irmão mais velho, do filho pródigo. Por que o irmão mais velho do filho pródigo ficou mal pra caramba quando ele soube que o irmão mais novo voltou e o pai recebeu? E o pai fez uma festa, e o pai colocou o anel de novo, dando a ele todos os direitos nas propriedades. Por que ele ficou tão mal? Ele ficou mal porque ele sabia que agora ele ia ter que ter o herdeiro de volta lá. Aquele cara já levou a parte dele, 1/3 dele, já queimou tudo, e agora o pai traz ele de volta e vai custar caro para aquele irmão mais velho, que está trabalhando lá, obedecendo o pai dia e noite, sem nunca desobedecer em nada, e agora chega esse folgado, e vai ter que rachar a herança com ele. Aí que ele ficou bravo. Mas Jesus não achou ruim, não. Pelo contrário, Jesus voluntariamente falou: não, eu reparto a minha herança com os meus irmãos e as minhas irmãs. Gente, Deus nos predestinou a nós, predestinou a sua igreja local, a minha igreja local, para ser como que filha dele. Quando você se torna membro
de uma igreja local, você está se tornando membro da família de Deus. Lembre-se, cada um daqueles cultos daquela igreja, seja ela pequena ou grande, é uma reunião da família de Deus. Se preparando já para que esse dia, quando nós vamos viajar e nós vamos chegar no céu de verdade, estarmos reunidos lá com vários outros irmãos e familiares de outras igrejas locais também. Eu amo a minha igreja porque ela é muito importante aos olhos de Deus. Deus a planejou antes da fundação do mundo, Deus a comprou por um preço altíssimo, Deus a adotou como sua própria filha, e porque ela ocupa, em quarto lugar, porque ela ocupa lugar central dentro do propósito de Deus para esse mundo. Versículo 11 a 14 fala sobre isso. Isso é um ponto muito importante. A igreja de Cristo, ela é muito importante para Deus quando Ele olha para os nossos dias e tudo que está acontecendo. Tem várias coisas, vários movimentos e tudo mais, mas para Deus o movimento principal tem tudo a ver com a igreja. A igreja ocupa lugar central dentro do propósito de Deus para este mundo hoje. Para Deus, a organização mais importante no mundo hoje não é nem a sua família, mas é a igreja de Cristo. Ela vem em primeiro lugar. Sua família é importante aos olhos de Deus, sim, mas a igreja é mais importante ainda. A sua família, uma hora ela vai se desfazer, mas a igreja vai permanecer. Essa sua igreja local que está unida aqui hoje, ela vai continuar unida para o resto da eternidade. Sua família eu não sei. Mas olha o que o verso 11 fala: nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, igreja de Cristo, predestinados por ele, os que primeiro esperamos em Cristo, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos o quê? Sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos o quê? Sejamos demonstrações vivas da glória, dos atributos, representantes de Deus aqui na terra e proclamadores da sua graça. Versículo 13: nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Deus nos predestinou, Deus nos alcançou através do evangelho, daí Ele vem e nos perdoa, daí Ele nos adota como seus filhos, a igreja como sua filha. Ele nos sela com o Espírito Santo, Ele está nos santificando. Para quê? Para que nós podemos aqui na terra, aqui e agora, revelar sua glória, sua graça, seu amor, seu poder e justiça ao mundo. O versículo fala: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória, sejamos demonstrações vivas da sua graça e proclamadores da sua glória. Entenda o seguinte: para cumprir o seu propósito, sua missão, o seu projeto aqui na terra, Deus, o Pai, enviou Deus Filho. Salmo 2 fala sobre isso, João 1, de 1 a 5 fala sobre isso, 1,14 fala sobre isso. Depois, a Bíblia ensina também que o Deus Pai e Deus Filho, mais para frente, enviaram o Espírito Santo, Deus Espírito Santo. João 14,16. E depois, mais tarde, a Bíblia fala que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, envia a igreja e dá a ela essa autoridade e autonomia e missão de representá-lo e de realizar, ser instrumentos realizadores da obra de Deus, do projeto de Deus aqui na terra. É o versículo que nós estamos lendo aqui. Em Atos 1,8 fala, né? Mas vocês receberão, vocês, igreja de Cristo, receberão o poder do Espírito Santo. E esse poder vai descer sobre vocês, e vocês então serão as minhas testemunhas, a minha agência do céu aqui na terra. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso aqui de forma prática, como é que funciona? Funciona assim. Parar para pensar na sua igreja. Quando os seus parentes que conhecem você, ouvem falar da sua igreja, conhecem um pouco da sua igreja e não são salvos, quando os seus vizinhos, seus amigos, quando todas as pessoas que têm uma conexão com a sua igreja, vê que na sua igreja tem um Zaqueu, que está deixando a sua ganância, está confessando a sua desonestidade e está crendo em Cristo, então o mundo então o mundo olha isso e ele vê um pouco da glória de Deus e do poder do Evangelho. Quando as pessoas olham para a sua igreja e vê que lá dentro um fariseu, um legalista como Saulo, que odiava os crentes, está se rendendo ao amor de Cristo, foi quebrantado e sacrificialmente agora está servindo a igreja de Cristo, o mundo vê um pouco da glória de Deus e do poder do Evangelho, através
da salvação dessa pessoa e da obra de Deus na vida dessa pessoa através da igreja. Quando o mundo olha para a sua igreja e vê a sua igreja louvando a Deus com alegria, com devoção, ouvindo com interesse a pregação da palavra de Deus num domingo de manhã, quando está todo mundo churrasqueando, está todo mundo cuidando dos seus próprios interesses, mas você e a sua igreja está lá reunida naquele canto do bairro, naquela rua lá do bairro, o pessoal passa, eles veem vocês louvando a Deus com alegria, e ouvindo com interesse a palavra de Deus, o mundo vê a glória de Deus, o mundo vê o poder do Evangelho. Quando o mundo olha para a sua igreja e vê em vocês convivendo em harmonia, porque a igreja é isso, né? É conviver em harmonia. A igreja não é assistir culto domingo à noite. Fala isso para a sua igreja. Igreja não é assistir culto domingo à noite, igreja é andar junto. É uns aos outros, é a gente estar caminhando junto, convivendo junto. Igreja é convivência, é comunhão. Quando o mundo vê a gente convivendo em harmonia e unidade, perdoando uns aos outros, visitando os enfermos, ajudando os necessitados, sendo paciente com pessoas difíceis, pessoas que o mundo rejeita, a igreja dá um jeito de abraçar umas pessoas. Toda igreja tem um cara mala sem alça, não tem? Na minha tem 3, 4, entendeu? Na sua talvez tenha isso, ou menos, ou mais, mas toda a igreja tem, e a gente abraça com amor, a gente reparte esses fardos. Um pega na mala daqui, outro pega de lá, e fala, gente, vamos comer pizza, mas nós vamos levar a mala também, coitado, entendeu? Então, daí o mundo vê a gente abraçando aquele camarada que ninguém aguenta lá fora, e mudando até, e transformando ele devagar, parece que uma alcinha vai aparecendo nele, ele vai ficando mais carregável, né? Então, a gente vai exortando, confrontando, vai abençoando. Quando o mundo vê a gente aguentando e amando pessoas que não são amáveis, quando o mundo vê a igreja investindo em missões e plantando novas igrejas, quando o mundo vê a igreja ensinando maridos a amarem suas esposas, provendo, protegendo e liderando-as de forma cristã, quando o mundo vê a igreja ensinando as esposas a amarem seus maridos, apoiando-os, encorajando eles a serem líderes, fortalecidos em Cristo, quando a igreja vê a gente ensinando os filhos, nossos filhos, a obedecerem os pais, e os pais a criarem seus filhos na disciplina do Senhor, quando o mundo vê a igreja ensinando seus jovens a fugirem dos vícios, dos exageros, da imoralidade sexual, e os seus membros sendo honestos, responsáveis em sua vida em geral, o mundo vê a glória de Deus e o poder do Evangelho através da igreja. Eu amo minha igreja porque ela é muito importante para Deus, porque Deus a planejou antes da fundação do mundo, Deus a comprou por um preço altíssimo, Deus a adotou como sua própria filha, ela ocupa lugar central dentro do propósito de Deus para este mundo. E em último lugar, porque o seu líder, cabeça, esposo, é o Senhor Jesus Cristo. Eu amo a minha igreja porque ela é nada mais, nada menos do que a noiva de Cristo. E o seu noivo é Jesus Cristo. Versículo 20 fala, esse poder ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na de há que vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. A pergunta é bem simples. Jesus é importante? Não. Ele é muito importante. Ele é a pessoa mais importante do universo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Você que leva a igreja de qualquer jeito, olha quem que você está desprezando. Você está desprezando a Cristo. A importância da igreja não pode ser entendida à parte da importância de Cristo. Se Cristo é importante, a igreja é importante. Ele é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Tem gente que diz, hoje em dia, aqui no Rio, eu sei que tem muita gente nessa pegada que eu vou falar agora, são os chamados desigrejados. É um grupo de manos, é um grupo de irmãos, é um grupo de pessoas salvas pela graça, mas o diabo colocou uma minhoca na cabeça deles, talvez por causa de uma decepção que eles tiveram com o pastor, com a liderança, com os pais, enfim, com os fariseus que tem dentro das igrejas. Esse pessoal fala, eu amo a Cristo, mas eu não quero nada com a igreja. A igreja é a organização de homens. Eu amo a Cristo, mas eu rejeito a igreja. Desculpa, desigrejado, mas o que você está falando e o que você está fazendo,
amar a Cristo e rejeitar a igreja, o que você está fazendo é um crime. Você está cometendo um tipo de decapitação divina. É ou não é? Você está falando, Jesus, vem aqui. Pá, corta a cabeça. Eu gosto de você, mas não gosto do seu corpo, não. Você está decapitando a Cristo quando você faz isso. Isso é pecado. Por isso que Jesus disse para Pedro, Pedro, você me ama? Te amo, Jesus. Então, ama também minhas ovelhas, com todos os seus defeitos, fraquezas, problemas, rugas e máculas. Ah, mas é difícil amar. Mas você me ama, então ame elas também. Muita gente gosta da minha esposa, porque minha esposa é para cima, ela é engraçada, ela é sempre alegre, ela sempre tem uma brincadeira que coloca a pessoa para cima. É o jeitão dela, sempre foi assim, ela não força para ser assim, é natural dela. Falo dela aqui das saudades, daqui a pouco eu vou estar de volta lá nos seus braços, né? Mas tem gente que gosta muito da minha esposa, mas minha esposa, ela fala, ó, se você me ama, você tem que ficar com meu marido também, né? A igreja queria chamar só ela como esposa de pastor, ela falou, eu tenho que levar meu marido também como pastor. Prega pra caramba, prega longo para chu, né? Vocês vão ter que aguentar também ele, mas não tem como. Ela me ama, então quem ama a ela tem que amar a mim também. Não tem como eu amar você e não amar sua esposa. Não tem como eu amar você e demonstrar claramente que eu tenho aversão para sua esposa. A nossa amizade não vai decolar. E tem gente que quer amar Cristo e criticar e desprezar a igreja dele o tempo todo. Cuidado com esse negócio de criticar a igreja. A gente tem hora que a gente vê coisas dentro da igreja que estão erradas. Nós temos que orar por aquilo. Nós temos que sentir dor no coração. É a noiva de Cristo. E não ficar só criticando e daí sai fora, não tem nada a ver com isso. Não, nós temos tudo a ver com aquela. Nós fazemos parte do corpo, nós temos que ajudar uns aos outros, conforme o pastor Mark Dever falou aqui. A responsabilidade nossa como membros e pastores de uma igreja não é se preocupar só com a nossa igreja, mas temos que, dentro do possível, ajudar as igrejas vizinhas. Aquelas que nós temos condições de ajudar. Eu amo a minha igreja, porque ela é muito importante, muito importante. Ela ocupa lugar central dentro do propósito de Deus, seu líder, seu cabeça, esposo, é o Senhor Jesus Cristo. E aí, como é que está a sua situação com a igreja de Cristo? Você é membro de uma igreja? Você está levando a sério a sua membresia, seu compromisso com Deus e Cristo naquela igreja? Eu vou aproveitar que eu tenho 5 minutos ainda, um outro sermão, vou dar para vocês rapidinho aqui. Um sermão que eu preguei, nossa igreja fez o seguinte, como eu cheguei lá e a membresia está bagunçada, o hall de membros está bagunçado, o pessoal da diretoria falou para mim, pastor, já passou a hora, essa igreja aqui no seu estatuto, ela passou a hora de a gente fazer um recadastramento dos membros. Eu não gosto da palavra recadastramento, eu gosto da expressão renovação de nosso compromisso com Deus e com a sua igreja, com a igreja de Cristo. Então eu fiz uma série de mensagens, que é essa série aqui, e 2 domingos atrás nós tivemos um culto num lugar diferente, um lugar aberto, uma propriedade que a igreja tem lá na cidade de Campinas. Fizemos um culto lá, colocamos uma tenda para quebrar toda aquela rigidez, quebrar toda aquela formalidade e aquela zona de conforto. E levamos os membros para celebrar a ceia do Senhor lá, tomando café da manhã juntos, celebrar a ceia do Senhor e fazer o tal do recadastramento, a renovação dos nossos votos. E eu preguei um sermão. Eu acredito que na minha igreja há várias pessoas que que têm adotado essa ideia da desigrejada. Igreja é uma opção, igreja é legal se você puder, tal, mas se não puder não tem problema não. Você é salvo pela graça e sem igreja com igreja, o ladrão na cruz não tinha igreja, e tal, aquele papo todo, e não precisa de igreja não, tal, né? Agora o ladrão na cruz, né? Falar do ladrão na cruz, se ele saísse daquela cruz lá e tivesse mais uns 10 anos de vida, certamente ele ia pedir batismo, ele ia participar da ceia, ia se afiliar a uma igreja, certo? Outra coisa, aquele Cristo que o salvou ali, lembra-se que nos evangelhos fala que no dia de sábado Jesus foi à sinagoga como era de seu costume. Então Jesus deixou esse exemplo. Ele mesmo que sinagoga tinha um monte de problemas, um monte de fariseus e tal, ele ia na sinagoga. Jesus deixou um bom exemplo para nós aí. Então, para os desigrejados, ou aquelas pessoas que têm sido envenenadas por essa ideia que despreza a igreja, eu preguei um sermão, alguns pontos. Primeiro, Jesus sempre assumiu que os seus discípulos participariam de uma igreja. Mateus 18.
Se você tem um irmão, tem um problema com o irmão, papapá, e então fala com ele, leva 2 ou 3, e se não der certo, leva para a igreja. Como é que você vai levar para a igreja se você não faz parte da igreja? Jesus Cristo deixa bem claro que os seus discípulos andariam juntos, e que nesse andar juntos eles teriam problemas e conflitos, porque eles são pecadores. Mas quando tiver esse conflito tem que ser resolvido, não pode ser colocado debaixo do tapete, senão estraga a igreja. E quando vai resolver, o jeito de resolver é assim, assim, assim. Em última instância, leva à igreja, não leva para o mundo. Não leva para o juiz da cidade, não leva para o advogado, leva para o mundo, leva para a igreja. Então você tem que fazer parte de uma igreja. Jesus assumia que os seus discípulos participariam ativamente, de forma comprometida com uma igreja local. Depois eu fui para o livro de Atos e mostrei para eles que no livro de Atos, o exemplo dos apóstolos, deles revela a importância de uma igreja local e inclusive rol de membros. Através do livro de Atos você vê que tem alguém preocupado lá em falar, quase era 120, agora quase 3 mil, agora quase 5 mil, e uma multidão. E tem alguém lá preocupado. Quando ele fala multidão, ele fala, olha, eu estou com o meu livro atrasado aqui. É muita gente para anotar no manuscrito aqui. Depois eu falei assim, para que haja o ministério pastoral, e você seja abençoado por ele, é necessário membresia, é necessário igreja local, é necessário hall de membros. Em Efésios capítulo 4, fala que Deus designou pastores mestres para abençoar, amadurecer, equipar a igreja. Isso é um presente de Cristo para nós, igreja dele. Então o desigrejado pode falar, não, mas isso é pastor. Pastor Silas Malafaia, pastor Mark Dever, esses meus pastores. Mas espera aí, a Bíblia não fica só, não fala de forma genérica assim, a Bíblia fala depois, no livro de Hebreus, que o membro de igreja, ele precisa se submeter à autoridade do seu pastor, do seu líder. E depois fala que o líder, o pastor, ele tem que pastorear, em 1 Pedro, fala que o pastor tem que pastorear com carinho, com cuidado, as suas ovelhas. O pastor tem que pastorear suas ovelhas, e ovelhas tem que submeter ao seu pastor. Pronto, amarra a coisa. Jesus deu pastores mestres, pastor tem que pastorear e a ovelha tem que ser pastoreada, deixar ser pastoreada. Então, para isso tem que ter igreja local, tem que ter hall de membros. Não dá para. Como que eu vou saber quem é a minha ovelha? Se a pessoa vem quando quer, contribui quando quer, vai aqui, vai ali, escuta a mim, escuta o R.R. Soares, e ele decide quem que ele vai obedecer naquela questão, e daí bagunça tudo. Eu não tenho como pastorear uma pessoa assim. E ela não tem como dizer, eu sou pastoreado pelo pastor Silas. Ela não pode dizer isso. Daí ela está totalmente fora do projeto de Deus, do esquema de Deus no Novo Testamento. Você é membro de uma igreja? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já conheceu a Cristo? Você já foi transformado pelo Evangelho? Você já professou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, publicamente, através do batismo nas águas? Você está afiliado a uma igreja? Teu nome está certinho lá? Será que tem alguém aqui que está excluído da igreja, está afastado da igreja? Para essa pessoa nós diríamos, todos nós aqui, a maioria de nós diríamos para você, meu irmão, meu amigo, não estamos questionando talvez a sua salvação aqui, mas o seu testemunho. Se você é do Senhor mesmo, vai lá e procure aquela coisa bonita que chama restauração com a sua igreja, reconciliação com a sua igreja. Você está bem com Deus? Já deixou o pecado? Te afastou da igreja, ou já perdoou o pecado de alguém contra você na igreja, que te afastou da igreja, perdoa, libera perdão e se reconcilia com a família de Deus, com aquela igreja local sua. Você está já numa outra igreja, vai lá, reconcilia primeiro com aquela igreja de onde você brigou, saiu, brigaram com você, acerta lá e pede a transferência da sua membresia para essa igreja, mas vamos fazer as coisas de forma certa, de forma organizada. Meus irmãos, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu amo a igreja de Cristo, eu nasci nela, estou nela, vou morrer nela. Nela eu tenho sido alvo e objeto de muitas bênçãos. Na hora H é a igreja de Cristo que chega junto na minha vida, me ajudando, me abençoando. Eu não consigo ver a minha vida sem a igreja de Cristo, eu não consigo ver. Eu tive 4 filhas, essas 4 filhas foram criadas dentro da igreja. Como que eu iria criar 4 meninas bonitas? Porque tem gente que tem um monte de moleque, né? Um monte de homem. E ficam fazendo gracinha comigo. Você tem 4 meninas.
Você queria ter homem, não conseguiu. Eu falo para esses pastores que falam assim comigo, sabe o que eu falo? Fazer homem feio igual seus filhos, qualquer um faz. Eu quero ver fazer 4 meninas lindas igual as que eu tenho, entendeu? Mas você criar 4 meninas bonitas, todos os cabelos longos, meninas lindas. Você criar hoje, sem a ajuda da igreja, como você vai fazer isso? Como você vai fazer isso? Deixando elas andar com o pessoal da escola? Deixando elas andar com o pessoal da academia? Você já viu os happy hours desse pessoal? Já viu a conversa desse pessoal de 12, 13, 14, 15 anos? Já viu as festinhas deles? Não tem condição, meu irmão. Você vai ter 4 filhas grávidas com 13 anos de idade. Se não fosse o apoio da igreja de Cristo, o exemplo de outras famílias que estão na mesma pegada que eu estou, que a minha família está, o apoio dos amigos que elas fizeram dentro da igreja, os acampamentos, os acampadentros, as noites de vigília, as viagens de férias com outros casais da igreja, onde a gente vai, sai de férias, se diverte, mas ajudando o outro a vigiar os olhos, as conversas, as brincadeiras. Se não fosse pela igreja, como eu queria criar essas moças? A igreja me ajudou a consagrá-las a Deus quando elas eram bebezinhas, alguns dias de vida. A igreja me ajudou a criá-las. A igreja me ajudou a evangelizá-las, confirmando tudo que eu tento ensinar para elas em casa. Depois elas se converteram, a igreja me ajudou a batizá-las. Depois a igreja me ajudou a discipulá-las. Depois a igreja me ajudou a achar para elas um marido crente também, porque senão ia estragar tudo. Depois a igreja me ajudou a casá-las. Depois a igreja me ajudou, está me ajudando a fortalecer o casamento delas para que elas não venham a ter problemas e divorciar-se. A igreja, não tem como viver sem a igreja, gente. A igreja é uma bênção. Se você pensar de forma utilitária, pragmática, é isso aí, mas espero que você pense de forma espiritual. A igreja é muito importante, porque é importante para Deus. Então, para de ser tolo e valoriza aquilo que Deus valoriza. Amém? Amém. Obrigado. Tiago.